É. Mas fala, Galvão. Aí os dois. Quem é que vai falar? Não, você ia falar, pô. eu ia dizer que isso que o Carlos está falando é um reflexo das gestões. Sim. Então, os clubes que fizeram ter anos e anos de más gestões, de dívidas acumuladas, de falta de caixa para poder trabalhar, eles vão ficando para trás. Exatamente. A história já não resolve mais. Veja só o futebol carioca, chegamos nesse momento em que nós temos 50%, 2 times. Um líder brigando diretamente pelo título. E o outro joga contra o Fortaleza, já está na Libertadores, brigando por estar entre os 4 primeiros do campeonato. E os outros 2, com tantas histórias e tantas tradições, rebaixados para a segunda divisão. Então, isso é reflexo das más gestões, do trabalho mal feito, do trabalho amador, do trabalho feito só pelo amor. Eu amo o clube, eu adoro. Eu vou fazer aqui, o outro que vier atrás de mim, depois que pague. Enquanto não houver uma responsabilidade fiscal para com as presidências, para com os diretores, enquanto isso não mudar no país, vai acontecer isso que o Carlos está falando. Não há dúvida, não tem mais assim, a gente pode até ao longo do programa falar assim, esse próprio assim, a minha camisa vai segurar, não segura mais. Olha, e assim, fiquei surpreso com o Bahia e Fortaleza, que tem administrações elogiadas e sofreram no campeonato. O Atlético Goianiense... Mas tem um limite financeiro, né, Kleber? Sim, claro. Tem que ter administração elogiada, mas tem um limite financeiro. Claro, que naturalmente impõe um limite técnico, né? E aí saiu, saiu o Rogério, o Mano foi, acaba não dando mais... O dinheiro hoje no futebol, ele está acima da camisa e da história. Não adianta você ter camisa e história e não ter dinheiro. O dinheiro, ou muito ou pouco, mas bem usado, né? Bem usado. Você vê que os times que estão lá em cima são os times que estão mais organizados financeiramente. E eu acho que foi a semana passada que o Caio, o incisivo, ele falou um negócio que eu fiquei assim... Pô, como é esse negócio do Botafogo? Era no Botafogo? Botafogo. Pô, eu vou pra justiça. Vocês não vão me pagar? O que o cara respondeu? Falou assim: vai cobrar na justiça, porque eu entrego o cargo e você cobra da próxima gestão. Pô, pelo amor dos meus filhinhos, diria um famoso locutor. Mas desde quando é assim, Kleber? Desde que antes de nós todos nascemos, eu sou o mais antigo aqui, mas desde antes de todos nós nascemos, sempre foi assim. Eu compro a conta, eu sou campeão, e o outro que paga a conta. Pô, eu que nasci em 92, eu tenho essa lembrança. Maurício Saraiva, Léo Júnior. Boa noite, senhoras e senhores, senhores e senhoras. Boa noite para vocês dois. Olha aqui, ó. Vocês acompanharam o jogo de ontem, vocês estão imaginando que... Oi, Júnior, como é que tá a noite de Flamengo Internacional, de quem joga, de quem dirige? O que os caras estão pensando, hein, Júnior? Não sai da cabeça. Café da manhã, Flamengo. Do outro lado, Internacional. Na hora do almoço, Flamengo, Internacional. Ou tem que dar uma desanuviada, Júnior? Não, boa noite a todos. Você acha que pode ser diferente disso? Vou só dar um pitaquinho no que vocês estavam falando a respeito exatamente dos times. Sabe o que acontece? É que os times a cada ano, eles estão comprando, sabe aquela cartilha do rebaixamento? Que é troca de treinadores, salário atrasado, compra de jogador que não vai te dar um retorno. E a maioria dos clubes estão comprando essa cartilha e estão estudando essa cartilha, entendeu? Então, no final, acontece exatamente o que a gente viu esse ano. Mas eu acho que, Kleber, até domingo vai acontecer exatamente o que você está dizendo. Cada um pensando nos seus problemas. É lógico que a dependência somente do teu esforço, somente do teu trabalho, eu acho que tem uma certa vantagem, né? E, naturalmente, isso pode ser um divisor de águas do jogo do próximo domingo do Flamengo contra o São Paulo, porque, como diz um amigo meu, eu não quero ser líder durante o campeonato todo, eu quero ser líder somente na rodada final. Quer dizer, isso pode acontecer, né? E, naturalmente, o Inter vai ser obrigado, né, a torcer para o São Paulo, até mesmo porque o São Paulo, em função do resultado de hoje contra o Botafogo, vai entrar com a necessidade. E, além disso, é o seguinte, perdeu o Reinaldo, que é um dos principais jogadores do time, né? Talvez junto com o Arana tenha sido os 2 melhores laterais esquerdos do campeonato, ainda perdeu a reserva, né? O Léo Pelé, que também tomou amarelo, estava pendurado. Você vê só que encrenca o São Paulo se meteu para essa última rodada, buscando a sua vaga na Libertadores.
posicionando de novo, né? O Internacional, o Flamengo, se ganhar o jogo, é campeão. Se os dois times tiverem os mesmos resultados, vitória, empate, derrota, se os dois ganharem, se os dois empatarem, se os dois perderem, o Flamengo é campeão. O Flamengo se garante com uma vitória independentemente do resultado do Internacional. O Internacional precisa ganhar o jogo do Corinthians e, para ele ser campeão, o Flamengo não pode ganhar do São Paulo. Um empate entre Flamengo e São Paulo e uma vitória do Internacional, o título é do Inter. O Galvão já falou, eles vão empatar em número de vitórias, hoje está 21-20, e o Internacional já tem um saldo de gol melhor, obviamente, 26-21. Obviamente que se o Internacional ganhar e o Flamengo empatar, o saldo do Inter... Só para constar, é outro momento, é outro negócio. Final de campeonato, uma rodada... Mas o Flamengo perdeu todas para o São Paulo e o Corinthians ganhou do Inter no primeiro turno. Entendeu? Só para constar, é outro momento. Mas, né, só para constar. Você quis lembrar de PVC, né? Não, o lance é o seguinte, você falou dos resultados. Se aconteceram os mesmos resultados claro, do campeonato que aconteceram agora, o Flamengo é campeão. E o Flamengo perdeu do São Paulo no primeiro turno, perdeu do São Paulo nos 2 jogos da Copa do Brasil. Aí os caras já estão lembrando que o Rogério só conseguiu empatar com o São Paulo 2 vezes pelo Fortaleza na Copa do Brasil. Mas, enfim. Só história. Só história. Eu esqueci de História falar... não falta. Imagina o que tem de história em torno dessa rodada de quinta-feira, cara. E daquela que nós vamos ter que ter 2 aparelhos aqui para ficar olhando. Você vai estar... Você deve estar transmitindo um jogo, Kleber. O Everaldo não sei se está transmitindo outro. Casa vai trabalhar, Caio vai trabalhar. E eu vou ficar aqui com o Júnior, vai trabalhar. E eu vou ficar aqui com duas telas de televisão assistindo. Não, eu vou ligar para você com um vídeo para a gente ficar vendo. Que na aberta vai ser... O jogo vai ser Flamengo e São Paulo, que o Luiz Roberto vai transmitir. E o Sport TV vai fazer, evidentemente, os jogos todos e mais um pouco. Gravei chamada hoje, Kleber. A aberta passa os 2 jogos. Você escolhe... Porto Alegre, né? Rio Grande, claro. Não é só Porto Alegre, não. O Estado escolhe o jogo que quer assistir. Eu gravei a chamada hoje. A Globo mostra os 2 jogos e você escolhe o seu time que você quer torcer. Perfeitamente. Eu esqueci, nós estamos falando dos times de última rodada. Em 2011, Vasco e Corinthians também chegaram na última rodada. O Corinthians foi campeão, o Vasco vice-campeão. E, aliás, foi um ótimo ano do Vasco. E no ano seguinte, o Vasco fez com o Corinthians aquela partida de quartas de final da Libertadores, a famosa defesa do Cássio, no chute do Diego e o gol do Paulinho. E os dois também têm muita história. Em 2007, um gol do Allan Kardec quase rebaixou o Corinthians, que foi para Porto Alegre, precisando de uma sequência uma combinação de resultados. Maurício, vou te perguntar o seguinte, dessa linha que a gente estava falando, né, de time, por exemplo, o Rio Grande teve os 2 grandões rebaixados, né? Primeiro o Grêmio lá atrás e mais próximo dos nossos dias o Internacional. Eu ouço muito falar assim, time cai, às vezes é bom. É bom para quem não é do time. Mas, assim, às vezes é bom porque desperta, deixa o cara esperto, o cara fala, nós temos que corrigir rumo. A realidade mostra que não é bem assim. Nem todos os caras estão lendo essa cartilha aí do Júnior, decorando a cartilha do Júnior. A brincadeira que eu ia fazer é que, assim, tem uma cartilha muito usada na alfabetização de muita gente da minha geração, chama-se Caminho Suave. Sim, perfeitamente. De todas as gerações. Esse caminho é suave faz sempre. E esse da Série B, essa cartilha da Série B não é nada suave. Se bobear, papai, mamãe, vovó, tudo estudado na caminho suave. Agora, parece que o Rio Grande conseguiu, não sei se aprender com o rebaixamento, ou se tem essa parada de quando você tem 2 times muito grandes, um puxa o outro, um provoca o outro, você tem uma rivalidade muito grande, o cara tá andando, eu preciso alcançar. Pode ser por aí, porque vocês estão numa fase boa, não estão, no Rio Grande? Pois é, Kleber, boa noite a todo mundo que está com a gente. Aqui no Rio Grande do Sul não só se comemora o fato de que há um gigante ainda disputando o título, outro que acaba de garantir no mínimo presença indireta de Libertadores e está na final da Copa do Brasil, estou falando de Inter e de Grêmio, mas também se comemora o acesso do Juventude, que está voltando à Série A. Então o Rio Grande do Sul terá 3 clubes na Série A do ano que vem, o que é extraordinário, não acontecia há muito tempo. Mas eu não quero perder o gancho do roteirista que o Galvão trouxe lá no primeiro bloco, o roteirista de 2009, e que agora, se é o mesmo roteirista, ele ficou mais criativo. E ele decidiu ainda que a torcida do Internacional teria mais chances em 2020, 2021, do que em 2009. Porque em 2009 o Internacional dependeria do Grêmio contra o Flamengo.
E os próprios gremistas, em sua imensa maioria, ficaram felizes com a derrota do Grêmio, porque assim o Internacional não foi campeão. Desta vez, depois de o Inter perder para o Flamengo do jeito que perdeu, com prejuízo evidente de arbitragem, hoje na regra, é claro, os nossos 3 analistas de arbitragem fecharam o consenso de que o lance do Rodinei era no máximo para cartão amarelo e estava bem punido. O vermelho foi uma demasia. E o vermelho foi determinante para que o jogo de 1-1 virasse 2-1 para o Flamengo. Nós nunca saberemos o que seria 11 contra 11, mas o fato é que um time que é melhor do que o outro fica com um homem a mais, o resultado natural é a vitória do Flamengo. Aí vem segunda-feira e o São Paulo deve confirmar sobre o Botafogo vaga direta na Libertadores. E aí jogaria lá na última partida apenas para não ser o salão de festas do Flamengo, apenas para não ser o boi no matadouro, para saber de quanto é que perderia do Flamengo. Não, a dignidade do São Paulo já faria o jogo mais difícil. Mas Kleber e amigos, imagine que o roteirista fez algo melhor para a torcida do Inter. O São Paulo precisa do jogo. E o Inter conta com 2 de 3 resultados de São Paulo e Flamengo, empate e vitória do São Paulo, desde que o Internacional faça a sua parte, que é ganhar do Corinthians. Então, se o campeonato não terminou porque ainda falta uma rodada, mais do que nunca ele não terminou porque o contexto está completamente aberto. O roteirista que vocês citaram está super feliz com a lembrança de vocês, mas o diretor do filme ligou aí e falou assim, ó, vem cá, vocês estão falando só do roteiro, o filme vocês não vão mostrar? O filme de 2009 é esse aqui, ó, que a gente tem, essa lembrança. Então, foram outros campeonatos, mas aconteceu exatamente isso, ó. O gol marcado para o Grêmio, no Maracanã. O Grêmio jogou, Robertson, quer dizer, o Grêmio jogou com o time... Kleber, olha o Internacional comemorando, isso, a galera... Foi a única vez na vida que isso aconteceu, o Beira-Rio vestido de vermelho, comemorando um gol do Grêmio, cara. Aí o Alexandre fez o gol, aí a galera no Beira-Rio, diria Cleiton e Cledir, comemorando mais um gol do Grêmio, o que não é normal. Aí o Flamengo conseguiu virar o jogo, o David Braz ali fez o gol, enfim, você está vendo aí o roteiro em imagens, né? Internacional marca mais um gol, com o Índio aos 33. O Inter fez 4, né? O Inter ganhou o jogo dele. O Inter ganhou de 4-1. O Inter ganhou como precisava ganhar o jogo, mas o Flamengo virou para cima do Grêmio. E o Flamengo, você falou que o Flamengo também assumiu a liderança na penúltima rodada, né? Em 2009. Na penúltima rodada. Exatamente igual e o agora. Ronaldo Angelim foi o herói daquele jogo lá. Kleber, posso falar uma coisinha nessa história? Ó, o Inter ganhando do Santo André, né, Casa? E o Flamengo ganhando do Grêmio. O diretor e o roteirista. Sabe o que eu acho, Galvão, sobre essa história? É o seguinte, o filme começou com o roteirista. O roteirista fez... Mas chegou numa certa parte que o diretor falou assim, pô, que roteiro é esse? Ninguém fica na parece frente. Que eles brigaram, eles brigaram. Não, vou contratar outro roteirista, contratou. E a coisa continua do mesmo jeito. Aí ele decidiu assim, chama o roteirista de 2009, que nós vamos fazer um roteiro melhor e vai ser melhor. Porque esses dois aí enrolaram e nada acontecia. Pra gente deixar alguém bravo, né, que tá assistindo o programa, por exemplo. Essa última imagem do cara comemorando, quem é aquele? Eu estava olhando para vocês, eu não vi o monitor. Não, eu tenho a sensação de que reconheci, mas não sei exatamente. Parecia o Petkovic, não parecia? Não sei. Daqui a pouco ele faz, porra, você fica fazendo bullying, vocês fazem bullying comigo, olha lá. Pô, Kleber faz bullying comigo. É o Pet, é lógico que é o Pet, eu tô brincando. Kleber faz bullying comigo. Não, Pet, é brincadeira. A gente sabia que era o Petkovic. Fala. Eu tô achando que essa altura, nessa que nós embarcamos na do roteirista, o roteirista do filme de 2009 agregou valor para a torcida do Internacional, mas tem um co-roteirista que é o diretor do Big Brother Brasil, porque tem prova do líder. Os caras saem e são eliminados no meio do caminho. O líder que era líder cai e entra outro, mas pode perder na última rodada. Enfim, eu acho que não tem roteirista, isso é uma maluquice só. Ô, Júnior, nessa de roteiro, você ganhou o Campeonato Brasileiro, você ganhou de 80, 82, 83, 87, você estava aqui já? Não, né? 92, né? Eu não estava. 92, né? 89, 92. 92. Campeonatos diferentes. Não, só um detalhezinho, Kleber. O único de todos esses títulos que o Flamengo ganhou de campeonatos brasileiros, o único que ganhou fora foi em 82, né? Que ganhou no Beira-Rio. Então, quer dizer, vai decidir o título fora do Maracanã. No Olímpico. Foi no Olímpico, Júnior. Então, vai decidir dessa vez também fora de casa, coisa que nos últimos anos, quando ganhou 83, 87, 92 e 2009, decidiu sempre dentro do Maracanã.
É que eu queria perguntar para você, pro Caio, porque assim, é bem legal, o roteiro é bacana, tal, você fica... eu acho que mantém aceso todo mundo, né? Porque uma coisa assim, você abre 8, 10, 12 pontos, você ganha o campeonato 3 rodadas antes, pô, isso é mérito absoluto de quem consegue conquistar um campeonato com essa tranquilidade. Mas quando vira assim, pô, fica todo mundo... Porque até a rodada, essa última rodada, você tinha briga pela Libertadores, para não cair, para se garantir na Sul-Americana e para continuar na briga pelo título, que sexta-feira o São Paulo abandonou, né, na matemática, porque ele empatou o jogo com o Palmeiras. Então eu queria que vocês falassem... E o campeonato foi diferente. Esses campeonatos que o Júnior ganhou, todos em final. Os que você participou, todos tinham finais. Não, e outro, né? Não tinha. Esse campeonato foi um campeonato que nenhum time teve jogador 100% fisicamente. Pois é. Esse campeonato não teve jogadores 100% fisicamente. Então, mas ele deixa aqui, assim, nesse lado, assim, é isso que eu queria que vocês lembrassem das experiências de vocês. Quando chega nesse nível de competição, com a última rodada definindo, e mesmo sem com esse desgaste físico, e aí vira um desgaste... Ao mesmo tempo, ele a gente brinca muito, pô, tá ganhando o jogo, não tem dor, ninguém fica cansado. Pô, disputa de uma final de campeonato, meu, o jogador, ele tá pronto, ele quer jogar... Porque é uma final, né? Os dois vão jogar a final, né? O cara quer jogar, não importa, o cansaço, ele nem lembra se ele tá cansado. Ele só fica ali, atacante, eu vou falar da minha parte. Pô, como será que eu vou conseguir fazer um gol? Será que vai ter um cruzamento, tenho que combinar? Eu conheço esse zagueiro, não conheço. E a única vez aqui no Brasil, foram 2 vezes que eu cheguei na semifinal do Campeonato Brasileiro com o Corinthians. Uma em 82, nós fomos eliminados pelo Grêmio. E a outra em 84, nós fomos eliminados pelo Fluminense, né? Cara, você chega achando uma coisa. Em 84, nós eliminamos o time do Flamengo, que era campeão 82, 83, né? Pô, para nós ter eliminado o Flamengo, que na época não tinha visibilidade... Antes da semifinal, né? Não, então eliminamos o Flamengo e fomos para a semifinal Fluminense. Nós não tinha tanta visibilidade, a gente não sabia como era o time do Fluminense, você acredita? A gente não tinha visto o time do Fluminense jogar. A gente ouvia falar que o Fluminense, pô, ganhou, qual era o time? Tinha o Washington, tinha o Assis e tal, porque não tinha... Eram os gols do Fantástico, não tinha jogo. E quando nós fomos jogar contra o Fluminense, cara, o Parreira falou já pra mim várias vezes que foi o melhor jogo que o time dele fez naquela época que ele foi treinador. Meu, os caras pegaram a gente de surpresa de uma tal maneira... 84, né? A final foi Fluminense e Vasco. 84. O Fluminense foi campeão. Mas você chega... imaginando uma coisa e a coisa pode ser que não seja aquilo lá. Pô, porque hoje acontece pouco isso, que você vê o jogo toda hora. Sim, todo mundo conhece. O time do Corinthians era o time ainda que vinha na sequência da democracia, o Fluminense era um timão, né? Romerito, Washington, Assis e Tato. No meio tinha o Delay, né? Jandir e Delay. Romerito, atrás era Duílio. Aldo, Duílio, Vica, o Ricardo Gomes e o Branco na lateral. E o Paulo Vitor no gol. Narrei esse jogo, Cleber. Narrei esse jogo em 84. Essas semifinais, finais de 84. E o Casa tem razão. Até nós, hoje, você vai fazer um jogo, é muito difícil você ir narrar um jogo, Cleber, de um time que você já não tenha visto jogar 2, 3 vezes no campeonato. Isso acontecia com a gente também. A grade de transmissões era muito menor. Não tinha toda essa coisa das TVs fechadas passando, como o Premier passa todos 10 os jogos por rodada, né? De todas as rodadas. Eu, nessa fase aqui de quarentena, que se Deus quiser termina no fim do próximo mês, eu tô aqui, eu vejo, tem dia que eu fico vendo 3, 4 jogos ao mesmo tempo. Só mudando no canal. E a gente chegava a fazer alguns jogos de time que a gente não tinha visto jogar, assim como o caso